Pessoal entrando na sala. O vendedor Kaizen. Hoje vamos falar sobre apresentação pessoal. Quem está iniciando na venda é muito bom, porque ele começa a entender como funciona a venda aí. Quem nunca vendeu nada e acha que não pode vender, pode sim, tá? É só uma questão de treinamento. Muita gente acha que vender é dom. Inicia-se no dom. A pessoa, né, tem uma facilidade de se comunicar. Mas não é absolutamente um dom. São técnicas que podem ser estudadas e utilizadas no dia a dia aí. Beleza? Então vamos lá. Começamos então, né, com... Deixa eu abrir aqui para você. Tá na página 2. Apresentação pessoal. Meu nome é Milton Barrios. Eu sou da página O Vendedor Kaizen. Kaizen quer dizer evolução contínua. Então sempre estamos evoluindo aí, sempre estamos aprendendo. Todo profissional em vendas sabe disso. Que além de a evolução dos produtos, existe também a evolução pessoal de cada um. Os melhores vendedores são aqueles que estudam mais, buscam mais conhecimento, técnicas e aí por diante. Todo dia está melhorando aí, vamos falar, refinando o seu atendimento, refinando suas técnicas de vendas. A apresentação pessoal, ela é muito importante. Por quê? Porque é onde você vende a sua imagem para o seu cliente. Então, precisa ter atenção. Ela não pode entrar na sua vida como profissional de vendas como uma mesmice, todo dia a mesma coisa, né? A gente vai começar, quando a gente começa a fazer de qualquer jeito, a gente começa a perder qualidade. Perdeu qualidade na apresentação pessoal, isso daí você tem menos oportunidade para você conquistar o seu cliente. Então a primeira impressão é a que fica. Quando você marcou com o seu cliente, tem duas situações. A primeira, você marca o seu cliente com o seu lead, ele vai até a sua loja e você vai atender ele. Além de se preparar tecnicamente sobre produto, sobre demonstração do produto, garantias, etc., toda a informação que você precisa, mesmo você já tendo já a informação do mercado, do que o cliente procura, da dor do cliente, é interessante que aquele primeiro momento, aquele primeiro contato, você consiga vender a sua imagem com credibilidade para o seu cliente. A sua imagem fala mais do que 1000 palavras. No primeiro sorriso que você der, antes de abrir a sua boca com palavras e falar para ele que você é bom, ele tem que acreditar que você é bom, certo? Então o que é a primeira parte? Você dificilmente terá uma segunda chance para impressionar seu cliente, então capriche na primeira chance que tiver. Dificilmente você vai impressionar o seu cliente ou você vai ter uma segunda chance para fazer isso, então é na primeira chance. É igual ao encontro de namorados. O rapaz ou a moça lá marca um encontro, ela se prepara toda, né? E ele também se prepara para o primeiro encontro. É ali que vai ter aceitação ou não. No caso de vendas, além da aceitação, é naquele momento que ela vai olhar para você e vai falar, eu acredito. O subconsciente dela vai falar para ela, ó, pode acreditar que realmente tem razão. Tem gatilho mental da razão. Ele está usando o uniforme, o tom de voz, a velocidade de voz que ele está falando, o conhecimento que ele está transmitindo tem autoridade ou não, certo? Então isso é bastante interessante. Então capriche na primeira, porque talvez você não tenha a segunda chance de impressionar o seu cliente e vender a sua imagem. Então o índice que a gente vai ver hoje na apresentação pessoal, nós vamos ver 100% de uma venda, da venda, vamos falar assim, da sua imagem, no primeiro contato com o cliente, de 100%, 55% é fisiologia. 38% é tom de voz, o tom da voz que você utiliza. Palavras, 7%. Você pode ver então que palavras é pouquinho. Então, vou colocar na tela cheia aqui. Palavras, você fala bem pouco com o cliente. Então, tem pessoas que acreditam que falar vende. Não é isso que vende. Não é isso que vai fazer você vender. Você vai cansar o seu cliente. Nós temos 2 ouvidos para ouvir mais e uma boca só para falar um pouquinho menos. Então, excesso de informação não fecha a venda. Informações bem colocadas no momento certo ajuda a fechar a venda. Objeções quebradas fecha uma venda. Então você tem que dosar o que você vai falar. Não é excesso de palavras, é a qualidade do que você vai falar, certo? Aí tem as palavras e linguagem corporal. Linguagem corporal é bastante importante. Vou falar para vocês por quê.
Porque você está demonstrando um produto para o cliente e ele faz uma pergunta para você. Ei, mas esse carro é bom? Esse liquidificador é bom? Esse ar-condicionado é bom? Aí você fala, você afirmou, as suas palavras foram de afirmação, que é. Mas sua linguagem corporal disse ao contrário do que você verbalizou. Então tem que cuidar. Com certeza você deve ter alguma experiência de algum produto que você comprar e o cliente e o vendedor falou assim com você e você não sentiu firmeza, não comprou. Às vezes o dele não é porque o produto é ruim, é que ele não conhece. Aí faltou o quê? Ele estudar o produto para poder apresentar para você, certo? Então fisiologia é 55% de uma venda, da venda da sua primeira da imagem, do primeiro contato que você teve com o cliente, da primeira oportunidade que você teve. Se você aproveitar ela, o que acontece? Se o vendedor, vamos falar do vendedor, o profissional de vendas, ele aproveitar esses momentos com maior assertividade, as possibilidades do fechamento são muito maiores. Agora ele já começa com o pé direito, vamos falar assim, ou pontuando positivamente. Se ele errar, começa a pontuar negativamente. Então fisiologia, 55% da venda. É importante as vestimentas. Eu sei que todo mundo já ouviu isso daqui várias vezes, mas a gente nunca pode esquecer, né? Então as vestimentas sempre limpas, lavadas, bem passadas. Você tem que estar bem apresentável. Se é uniforme, né, uma dica, na empresa que eu trabalhava, eu ganhava sempre 3 camisas ou 3 camisetas para durar uma semana. Eu acho pouco. Então eu comprava mais 2. Então eu ficava com 5. Aí eu tinha camisa sobrando sempre, beleza? Então vestimentos, calça, camisa, né, o que você tiver, sapatos, vamos colocar aqui também, bem lustrados, limpos, né, você tem que estar bem apresentável. Cabelo sempre cortado, aparado, né? A gente sabe que o nosso cabelo não está legal, então isso diminui nossa pontuação em nossa apresentação pessoal. Barba também sempre aparada. Quem não usa barba sempre feita, quem usa barba sempre aparada, sempre, não deixa aqueles fios sobrando, né? Isso é apresentação pessoal. Unhas feitas, cortadas, né? Hoje os homens também fazem as unhas, então, ou no mínimo cortadas, né? Se não feitas. Perfume. Qual que é o detalhe de perfume? Eu gosto particularmente do perfume X. Se for muito forte, ele vai prejudicar você em algumas vendas, porque tem pessoas que têm uma sensibilidade maior, né, de perfumes. Algumas chegam a passar mal. Imagine só, você precisa daquela venda e na hora de você atender o seu cliente, seu perfume é tão forte que ela passa mal. Vai fechar ou não? Talvez feche depois, mas naquele momento ela vai, né, sair da sua presença ali, beleza? Então o interessante é usar um perfume, né, adequado, médio, que não prejudique a outra pessoa que seja lá, que ela sinta, né, suave, mas seja mais suave. Nós vamos falar aqui sobre situações sobre hálito, né? É um pouco chato, mas a gente precisa falar. Existem pessoas que têm halitose, tem pessoas que têm algumas situações que mesmo elas escovando os dentes, cuidando, ainda o hálito fica forte. Mas por quê? Porque é natural que quando a pessoa fique várias horas sem comer, também o hálito fique mais forte. Então sempre tem uma bala, tem um chiclete, alguma coisa de menta ali para disfarçar, para melhorar ali o seu hálito, principalmente quando for falar perto do cliente, que ele vai sentir ali. Sorriso, simpatia, cordialidade. Então quando você, isso aqui é tudo quando o cliente te vê, né? Na primeira vez que ele te viu, ele viu tudo isso aí e ele vai ver o seu sorriso. Como que é o sorriso? Imagina alguém entrando na sua casa, vai entrar pela porta da sala, geralmente. Quando você abre a porta, né, é como se o cliente estivesse chegando na sua casa. Se você fecha a cara, você não é bem-vindo. Se você sorri e é cordial, ele se sente mais acolhido. Esse é o momento. Então, interessante para o final de venda sempre estar o quê? Ser simpático, sorrir para o cliente, como, estou feliz por você estar aqui comigo. Eu estou feliz por você estar assistindo minha live agora. Então, isso é importante. Então, a gente tem que sorrir, no mínimo sorrir. O sorriso fala mais do que 1000 palavras. Ser cordial, ser simpático, ser educado, né? Isso é o mínimo que um vendedor pode fazer, beleza? Maquiagem, tem as maquiagens para as mulheres aí adequadas para usar na noite, para usar no trabalho durante o dia, né? Cuidar com isso é interessante. Roupas também, se não tem uniforme, tem as roupas adequadas aí para todo tipo de trabalho. A gente só não pode confundir o tipo de produto que a gente vende. A gente sempre brinca com isso, né? Mas a gente tem que cuidar. Vamos lá.
Só um minutinho. Eu acho que eu passei aqui. Fisiologia 55. Então a maquiagem adequada para o momento. Então isso é importante. Então a gente viu aqui sobre fisiologia 55% de uma venda, da primeira imagem que você vai vender para o cliente, que é você como profissional de vendas. Então as vestimentas, o cabelo, barba parada, unhas cortadas, né, ou feitas, perfume, uma balinha para o hálito, sorriso, simpatia, cordialidade e maquiagem adequada. Então é aqui que ele vai comprar 55% da sua imagem. Quanto mais você tiver, vamos falar assim, entrosado com isso, mais estiver usando esses detalhes, fazendo dessa forma, você vai ter mais assertividade no seu atendimento, né, na primeira imagem que você vai vender para o cliente. Quando ele sai do carro e ele olha para você e você olha para ele, é isso que ele compra ou não. Tom de voz. Tom de voz é bastante importante. O que acontece? Tem profissionais que ele já tem um jeito formatado de vender, de vários nichos de mercado. Você chega lá, ele usa sempre o mesmo tom de voz para todo mundo e atende todo mundo da mesma forma. Vai vender? Vai vender. Mas de repente aquele profissional poderia produzir muito mais, né? Aumentar o nível de conversão dele. Então ele pode estar olhando esses detalhes. Tom de voz, 38% de uma venda. Olha só como é importante o tom de voz. Tom de voz e velocidade de voz. Pessoas que... Uma dica que fica aqui, isso aqui é uma sacada, tá? Que a gente pode utilizar. Quando você vai atender um cliente e ele fala tranquilo, calmo, ele pensa tranquilo e calmamente. A não ser que ele esteja disfarçando. Pode acontecer? Pode. Mas geralmente as pessoas que falam tranquilo e calmo, elas pensam e assimilam a informação também tranquilo e calmo. Certo? Pessoas que falam rápido, pensam rápido, assimilam a informação mais rápida. Então o que acontece? Se você pegar um cliente que fale calmo, entende, né, mais tranquilo, mais devagar, e você falar rápido para ele, ele não vai entender tudo o que você está falando. Vai chegar um ponto que ele vai cortar a informação, vai se autobloquear e não vai mais entender. Aí você vai gastar todo esse tempo em vão. Porque é ali nos primeiros momentos que você vai sondar o cliente, vai ouvir o que ele quer e vai levar até o produto que você tem para oferecer para ele e falar sobre o produto. Então se você não cuidar do tom de voz, da velocidade de voz, você pode estar falando e ele já não está mais absorvendo a sua informação. Então ele não vai entender o seu produto, nem a sua venda. Pessoas que falam devagar, pensam devagar, como eu já falei. Cada tipo de pessoa assimila de uma forma diferente. Então isso é muito importante. Olha, o tom de voz é 38% de uma venda. Isso faz diferença. Então, usando a fisiologia de uma forma assertiva, o tom de voz de uma forma assertiva, você já vai vender a sua autoimagem de uma forma mais positiva. E isso é muito bom. Então aí, ó, 55 já dão 93% de uma venda. Só nesses dois detalhes, tom de voz e fisiologia. Palavra, tem 7% da venda. Olha só como palavras, né? Tem influência, mas tem uma influência bem menor que as outras partes que influenciam mais. Aqui, ó, quantidade de palavras vezes qualidade de informação. Excesso de palavras, falar. Já foi em algum lugar que ela cozinhou você de tanto falar? E você saiu sem comprar ainda? É terrível. Já aconteceu comigo também. Qualidade de informação. Qualidade de informação quando você tem que falar o que ele precisa ouvir. Quais são as objeções dele? Eu não compro esse carro, por exemplo, só para... A gente vai entrar fugir um pouquinho, mas só para você entender. Objeção falsa. Tem objeções verdadeiras e objeções falsas. Uma objeção falsa. Eu estava vendendo um dos vendedores estava demonstrando um carro, era um carro da Hyundai. O cliente queria uma Azera. Tinha um outro modelo da Hyundai também, que eu não lembro o nome agora, tem praticamente as mesmas medidas do Azera. E o cliente falou assim, não, mas esse carro ele é muito grande. Mas sendo que é praticamente a mesma medida de largura, de altura e de comprimento. Então essa objeção não era verdadeira. Porque o Azera é um carro grande. Só para você medir, né? Então assim, às vezes a objeção... E o vendedor não soube sair dessa objeção. Porque ele não conhecia os dois carros. Por isso que precisa conhecer o produto. Então qualidade de informação é o quê? Mas até que tamanho que o senhor está procurando? Quais são as medidas que se encaixam, né, dentro, ou ele vai usar na garagem, ou o espaço que ele vai colocar o carro? Ou que medidas o senhor procura? Então tem várias perguntas que você pode fazer que não é respostas para respostas fechadas, que é só sim ou não. Abre, né?
Então não quer dizer que ele vá comprar ali. Pode ser uma objeção falsa e pode ser que ele não compre. Mas você precisa saber diferenciar entre a objeção falsa e a verdadeira. Não está aqui porque ele não entra da apresentação pessoal. Foi só um exemplo que eu utilizei. Mas vai estar mais para frente no curso de venda de automóveis aí. Linguagem corporal. Isso é bastante importante. Então, sabendo tudo isso e posto que 93% ficaram entre a fisiologia e o tom de voz, né, e 7% nas palavras, que são poucas, tem a linguagem corporal. O que suas palavras dizem são confirmadas ou negadas pela sua linguagem corporal? Sim ou não? Então é isso que a gente tem que cuidar. Seu corpo precisa estar em sintonia com as suas palavras e confirmar o que você está vendo, né, e dizendo, ou o que você está dizendo. Pois é nesse momento que o cliente está atento olhando para você e decidindo se você é uma pessoa confiável ou não. Então você viu que nesse curto espaço de tempo você usou a sua fisiologia, da sua apresentação pessoal, que é a fisiologia, tom de voz e palavras, e sua linguagem corporal para influenciar positivamente o cliente ou negativamente o cliente. Nesse primeiro contato, ou você vendeu a sua imagem para ele, ou você não vendeu. Então ali começou a sua venda, né? Ali na loja, naquele espaço. Então preciso de várias técnicas de venda, preciso de várias situações ali que você precisa resolver. Mas você estando positivamente nessa parte já ajuda você bastante aí para você conseguir chegar, conduzir o seu cliente ao fechamento da venda. Então a apresentação pessoal é muito importante. Um exemplo, não é generalizando, mas vamos supor que eu e você precisasse de um advogado. Qual a imagem de advogado que você tem na sua cabeça? Certo? Você já tem aí. Então vamos falar assim, se chegar um advogado, não estou generalizando nem falando mal, não leve por esse lado, é só imagem. Você sabe que as imagens, né, se comunicam com a gente. Se você vê um advogado chegar com um carro X, que é um de luxo, e um carro Y, que vamos supor que é um carro mais velhinho, os dois carros vão levar no mesmo lugar. Mas qual das imagens você compraria? Como uma pessoa que teria autoridade para resolver a situação. Que às vezes é o contrário, a pessoa ela tem mais autoridade que a outra. Não é o carro que vai dizer isso, e nem a situação financeira, mas a imagem se vende. Ela passa uma mensagem, qualquer imagem passa uma mensagem. Se você pegar uma imagem de um lanche ou de uma comida qualquer, a imagem vai passar se ela é gostosa, ou se ela é boa, se ela é saudável ou não. Entende? Então a imagem fala mais. Fala muito mais do que palavras. Então quando o cliente te vê pela primeira vez e você conseguir somar esses pontos, vai te ajudar bastante. Não só na venda de produtos, na venda de serviços. Se você é um atendente e trabalha numa cadeira sentada e acha que não vende nada, infelizmente eu tenho que te falar que você vende sim. Você vende a recepção da loja, da clínica, de onde você está atendendo. Então a sua organização ali, a sua fisiologia, o seu tom de voz com o seu cliente, que fala devagar, ou com o seu cliente que fala rápido e pensa rápido, isso tudo faz diferença. As palavras sobre objetividade, de prestar esclarecimento, ser cordial, ser simpática, olhar para o seu cliente, atender ele como pessoa, fazem diferença. Beleza? Então fica aqui essa primeira parte do treinamento, que é a apresentação pessoal. Engloba esses detalhes aí, tem muito mais para você ver no curso lá. Um grande abraço para vocês, sucesso, boas vendas, e espero que, se você tirar uma sacada daqui, uma só, já vai começar a mudar seu atendimento e vai trazer rendimentos melhores aí para você, beleza? Sucesso, Deus abençoe, não se esqueça, se inscreve no canal aí, o Vendedor Kaizen, todo dia a gente vai ter novidade para vocês. Abraço.